Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 19. O dom da diversidade de línguas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Em nosso estudo dos dons do Espírito, chegamos ao assunto da variedade de línguas. A palavra variedade em 1 Coríntios 12, 10 traduz a palavra que seria mais literalmente tipos, mas variedade de línguas é confirmada por Paulo quando disse que Deus as estabeleceu na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Portanto, estamos biblicamente certos ao dizermos vários tipos de línguas ou tipos diferentes de línguas. Esse dom da expressão vocal, o das línguas, é um dom importante, posto que as línguas são a porta para a dimensão sobrenatural. Isso não significa necessariamente que o dom de línguas é o melhor dom, porque, conforme já indicamos, o melhor dom é o dom necessário no momento. Línguas, o dom de mais destaque. Dos 3 dons vocais, ou conforme às vezes são chamados, os dons de expressão vocal ou de inspiração, o dom da profecia, diversas variedades de línguas e a interpretação de línguas, o dom de línguas é o mais destacado. Uma pergunta frequentemente feita por alguns dos nossos amigos denominacionais é: por que vocês do Evangelho Pleno dão tanto destaque às línguas? A resposta é: não damos. Há várias razões por que parece que damos esse destaque. Primeiro, recebemos perguntas frequentes a respeito das línguas e por isso somos obrigados a debater o assunto. Segundo, falar em línguas é a evidência física inicial quando as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Terceiro, a expressão vocal em línguas numa assembleia pública é o dom do Espírito mais frequentemente manifestado. Quarto, o dom de línguas e da interpretação de línguas são distintivas desta concessão da igreja, por isso estão mais em operação. Vemos todos os demais dons do Espírito em operação no Antigo Testamento. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé especial, os dons de curas, a operação de milagres, a profecia e o discernimento de espíritos. Todos eles, menos o de línguas e da interpretação de línguas. E no ministério de Jesus também vemos todos os dons do Espírito em operação, excetuando-se as línguas e a interpretação das línguas. Não vemos as línguas e a interpretação das línguas em operação no seu ministério. A quinta razão por que parece que os crentes do Evangelho Pleno enfatizam tanto as línguas é que Paulo dava um destaque às línguas. Uma das razões por que ele o fez foi porque naqueles tempos, assim como agora, o falar em outras línguas era assunto de muitos maus entendidos. O dom de línguas é um sinal sobrenatural. As variedades de línguas são a expressão vocal, mediante o Espírito Santo, em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala. Não compreendidos pela pessoa que fala, nem necessariamente compreendidos pelo ouvinte. Falar em línguas estranhas não tem absolutamente nada a ver com a capacidade linguística, não tem nada a ver com a mente nem com o intelecto do homem. É um milagre vocal do Espírito Santo. Podemos perguntar: qual é o proveito de falar em outras línguas? Jesus disse em Marcos 16, 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, falarão novas línguas. Certo pregador, esforçando-se por explicar essa expressão, disse:
Isto significa simplesmente que aquele que antes xingava e contava mentiras e piadas sujas, já não faz assim, fala com uma nova língua. Esse argumento, no entanto, é um pouco fraco porque, ao lermos o trecho inteiro, vemos que cada um desses sinais é um sinal sobrenatural. Marcos 16, do 15 ao 18, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, exercerão autoridade sobre demônios e espíritos malignos em nome dele. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, o que significa que os crentes não sofrerão dano se assim fizerem acidentalmente, como fez Paulo na ilha de Malta. E se alguma coisa mortífera beberem, acidentalmente, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Qualquer pessoa inteligente pode perceber que se 4 desses sinais são sobrenaturais, expulsar demônios, pegar em serpentes, beber coisa mortífera sem sofrer dano e impor as mãos sobre os enfermos, de certo, o 5º sinal, o falar em línguas, também é sobrenatural. Logo, uma das razões por que falamos em línguas é porque Jesus disse que esse é um sinal que acompanhará aqueles que creem. Além disso, o dom de línguas é a evidência bíblica inicial do batismo no Espírito Santo. Atos 2:4. O dom de línguas é exclusiva desta dispensação. Certo pregador discordou do falar em outras línguas, dizendo: João Batista estava cheio do Espírito Santo e não falou em outras línguas. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, mas nunca falaram em outras línguas. Por que, pois, nós teríamos que falar em outras línguas? Devemos lembrar-nos, no entanto, que João Batista ministrava como profeta segundo a Antiga Aliança. Os profetas da Antiga Aliança não tinham nascido de novo, não tinha um espírito humano criado de novo, nunca se tinha tornado novas criaturas em Cristo, segundo Coríntios 5,17. Porque Jesus ainda não viera na sua morte, sepultamento e ressurreição para redimir a humanidade. Sendo assim, os profetas segundo a Antiga Aliança não tinham a plenitude do Espírito Santo da mesma maneira que um crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo a tem segundo a Nova Aliança. Segundo a Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre aqueles que ocupavam o cargo de profeta, sacerdote ou rei, para capacitá-los a cumprir seus ministérios ou cargos, mas ele não habitava neles, nem os enchia no mesmo sentido que ele faz com o crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo que vive debaixo da Nova Aliança. Não estamos vivendo segundo a Antiga Aliança. O que aconteceu segundo a Antiga Aliança foi escrito como exemplo para nós hoje, mas isso não significa que devemos viver assim como viviam segundo a Antiga Aliança. Desejamos o Espírito Santo e seus dons manifestados em nossa vida segundo a dispensação em que nós vivemos. E o dom de línguas e da interpretação de línguas são exclusivos da dispensação da era da igreja. João Batista ainda pertencia à Antiga Aliança. Era um profeta segundo a Antiga Aliança. O próprio Jesus disse a respeito de João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. Sendo assim, temos que começar em Atos dos Apóstolos. Não podemos voltar à Antiga Aliança para achar padrão para a nossa vida, porque não estamos vivendo segundo aquela aliança. Temos uma melhor aliança estabelecida em melhores promessas, Hebreus 8:6, especialmente na área das promessas do Espírito Santo. As línguas são a evidência da plenitude do Espírito Santo. Tendo sido ensinado numa igreja denominacional que quando alguém nasce de novo recebe o Espírito Santo e que não há mais nada para receber do Espírito Santo, resolvi, como jovem moço pastor, descobrir a respeito por conta própria.
fui procurar na Bíblia a minha resposta. Eu acreditava que estava pregando na minha igreja o mesmo novo nascimento que pregavam e experienciavam em Atos dos Apóstolos. Acreditava e ainda acredito que estava pregando o mesmo batismo nas águas que pregavam e praticavam em Atos dos Apóstolos. Acreditava e ainda acredito que ensinava e observava a ceia do Senhor, exatamente como a igreja primitiva fazia. Queria ter base nas Escrituras, ser ensinado pelo Novo Testamento e seguir práticas doutrinárias bíblicas, de modo que simplesmente fui para Atos dos Apóstolos para satisfazer minhas dúvidas. Ao examinar de perto os textos do livro de Atos, descobri que há 5 ocasiões registradas em que crentes receberam o Espírito Santo. Essas 5 ocasiões, já estudadas no capítulo 8, bastam para nos mostrar um padrão de como o Espírito Santo lidava na igreja primitiva. As pessoas eram salvas e, subsequentemente, recebiam a plenitude do Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Esse é um padrão para nós que vivemos segundo a mesma aliança hoje. Deus deseja que todo crente tenha a plenitude do Espírito Santo, o revestimento do poder do alto. Lucas 24:49. Passemos em revista essas 5 ocasiões. Atos 2, do 1 ao 4. Os 120 no dia de Pentecoste. Tratava-se de homens e mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Atos 8, do 5 ao 17. Os samaritanos. Salvos mediante o ministério de Filipe, receberam o Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Simão viu evidências físicas da plenitude do Espírito Santo. Consistia, por certo, num falar em outras línguas. Atos 9, do 3 ao 18. Saulo, posteriormente chamado Paulo. Quando Ananias impôs sobre ele as mãos, Paulo recebeu o Espírito Santo. Sabemos que Paulo falava em outras línguas porque posteriormente escreveu à igreja em Corinto: Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Atos 10, do 44 a 46. Cornélio e os seus domésticos. Esse incidente ocorreu anos depois do dia de Pentecoste, enquanto Pedro pregava o evangelho a esses primeiros convertidos gentios. Todos foram salvos, Atos 11:14, e receberam a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Atos 19, do 1 ao 7. Os discípulos em Éfeso. Esse incidente ocorreu muitos anos depois do dia de Pentecoste. Esses discípulos em Éfeso foram salvos e batizados em nome de Jesus, depois de Paulo ter explicado o evangelho a eles. Em seguida, quando Paulo lhe impôs as mãos, receberam imediatamente a plenitude do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sendo assim, vemos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que no decurso de muitos anos, há 3 incidentes registrados de crentes que receberam o Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. E em mais de 2 ocasiões, pode-se inferir que a evidência que indicava que os crentes tinham recebido o Espírito Santo era o falar em línguas. Devemos esperar ver evidenciar-se hoje o mesmo testemunho do batismo no Espírito Santo. Propósitos do falar em outras línguas. Já estudamos detalhadamente no capítulo 8 as razões para o falar em outras línguas. Repassemos resumidamente algumas dessas razões. Evidência inicial de receber o Espírito Santo. Falar em outras línguas é a evidência inicial ou sinal da presença do Espírito Santo que dá a sua plenitude. Atos 2:4. Creio, é claro, que há outras evidências que se seguirão, mas essa é a primeira evidência física inicial. Falando sobrenaturalmente com Deus em mistérios. Paulo cita outra razão para falar em outras línguas em 1 Coríntios 14:2.
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. A tradução de Moffat diz: está falando em segredos divinos. Logo, uma razão para falar em outras línguas é para as pessoas falarem sobrenaturalmente com Deus em mistérios. Não fala a homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Lembro-me de que, quando era um jovem pastor batista, meu coração ansiava pela comunhão sobrenatural com Deus. Às vezes orava durante várias horas seguidas, mas sempre acabava sentindo-me insatisfeito no meu espírito. Meu espírito não tinha dito o que queria, porque eu estava orando principalmente segundo a minha cabeça, segundo o meu próprio entendimento. E dessa maneira não conseguia expressar plenamente a Deus os sentimentos do meu coração de modo sobrenatural. Um dos grandes benefícios de receber a plenitude do Espírito Santo e de falar em outras línguas é que podemos falar com Deus sobrenaturalmente. É nosso espírito, mediante o Espírito Santo dentro de nós, que fala com Deus. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. A Bíblia Amplificada diz: o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. 1 Coríntios 14, 14. Engrandecendo a Deus. Outro propósito bíblico de falar em línguas é engrandecer a Deus. Atos 10, 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você vê, portanto, que falar em línguas é uma maneira de engrandecer a Deus, edificando a nós mesmos. Ainda há outro propósito bíblico para o falar em línguas é edificar a nós mesmos. Em 1 Coríntios 14, 4, Paulo faz a seguinte declaração: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Edificar é levantar, construir. Depois, no versículo 8, Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Em outras palavras, ele disse: dou graças a Deus porque me edifico mais do que todos vós. Se Paulo precisava dessa edificação, nós também precisamos dela. Judas também liga o falar em outras línguas com a edificação espiritual. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas manda os crentes orar no Espírito Santo. Escrevendo à igreja em Éfeso, Paulo disse: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6,18. O que significa orar no Espírito? Um significado de orar no Espírito acha-se em 1 Coríntios 14, 2, onde Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Conforme mencionei anteriormente, orar no Espírito também pode significar orar com nosso entendimento, conforme o Espírito Santo nos inspira. Ficar sendo cheios do Espírito. Paulo também encorajou os santos em Éfeso a se edificarem a si mesmos, pois diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lembre-se de que essa carta foi escrita a crentes cheios do Espírito, porque lemos em Atos capítulo 19 que Paulo chegou a Éfeso e ali achou esses discípulos e impôs sobre eles as mãos. O Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas. Atos 19:16. Em Efésios 5:18, Paulo está escrevendo posteriormente uma carta àquela igreja e diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Estudiosos da língua grega nos dizem que uma tradução mais literal seria: ficai sendo cheios. Em outras palavras, devemos manter uma experiência contínua de ficarmos cheios
até transbordarmos do Espírito Santo. Uma coisa é ficar cheio do Espírito Santo inicialmente, outra coisa é permanecer continuamente cheio do Espírito Santo. A partir do versículo 19, Paulo alista as características da vida cheia do Espírito. Efésios 5, do 19 ao 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqueles crentes que estão sendo continuamente cheios do Espírito Santo têm um cântico no coração. Sempre estão dando graças a Deus e têm uma atitude submissa, cantam e entoam de coração ao Senhor continuamente. Conforme estudamos no capítulo 18, o Senhor quer que mantenhamos uma experiência contínua de ficarmos sendo cheios do Espírito Santo. Uma maneira de o crente fazer assim é falar consigo em salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Esses salmos, hinos e cânticos espirituais são dados mediante a inspiração do Espírito de Deus. Vem a nós mediante o Espírito da profecia, Apocalipse 19:10, que pode incluir línguas e interpretação. Deixando nosso espírito em contato com o Pai de Espíritos. Outro propósito bíblico para falar em línguas é deixar orar nosso espírito, por contraste com nossa mente ou nosso próprio entendimento. Deus é espírito e Ele tem fornecido um meio sobrenatural para o espírito humano ficar em contato direto com o Pai dos Espíritos. Hebreus 12:9. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14. Paulo também fez referência a isso em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uma tradução mais explícita seria com gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada. Logo, orar no Espírito fornece um meio de o Espírito Santo capacitar o nosso espírito à parte do nosso entendimento, a orar a Deus e a ter comunhão com Ele. Refrigério espiritual. Isaías profetizou não somente a respeito do Messias vindouro e do grande plano de redenção que Jesus consumaria, mas também a respeito do Espírito Santo e do falar em outras línguas. Isaías 28:11-12 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Há um descanso espiritual muito real e um refrigério espiritual na comunicação com Deus nosso Pai, à medida que nosso espírito ora de modo distinto e separado do nosso entendimento. Interpretando línguas em nossa vida íntima de oração. Notemos outra coisa nesse texto em 1 Coríntios 14:14-15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Paulo acabara de declarar em 1 Coríntios 14:13: o que fala em outras línguas, ore para que a possa interpretar. Mediante o dom da interpretação de línguas, podemos saber em nossa mente, segundo a vontade do Espírito, aquilo que nosso espírito ora. Isso não é sempre necessário, mas está à nossa disposição através de um dom do Espírito, a interpretação de línguas. Há muitos anos, quando recebi a plenitude do Espírito Santo, tomei ao pé da letra 1 Coríntios 14:13. Depois de eu receber a plenitude do Espírito, descobri, sem receber instruções de ninguém, que alcançava bênçãos espirituais continuando a falar em outras línguas. Posteriormente, à medida que estudava a palavra de Deus,
fiquei sabendo que fazer assim era bíblico. Então, quando li o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar, 1 Coríntios 14, 13, comecei a orar para eu poder interpretar as coisas a respeito das quais orava. Tinha certeza de que Deus não nos mandaria orar pedindo algo que não podíamos ter. Foi então que comecei a operar pela primeira vez no dom da interpretação de línguas na minha própria vida de oração. À medida que interpretava algumas das coisas a respeito das quais orava, comecei a saber na minha mente o conteúdo das orações. Estou convicto de que todos os crentes, segundo a vontade do Espírito, podem interpretar suas orações. É possível, no entanto, que nunca sejam usados para interpretar línguas num culto na igreja, porque um uso da interpretação de línguas é para benefício particular e outro uso da interpretação é para o ministério público. Línguas são primeiramente um dom devocional. Falando a respeito do assunto das línguas, de modo geral, quero dizer porque o dom de línguas é primeiramente um dom devocional. Precisamos enfatizar as línguas no ponto exato em que devem ser enfatizadas. Foi assim que Paulo quis fazer com a igreja em Corinto quando disse aos membros: "Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós." 1 Coríntios 14, 18. Paulo estava contando aos coríntios o propósito do falar em línguas e o que falar em línguas faria em favor deles. O dom de línguas é primeiramente um dom devocional para ser usado em nossa própria vida de oração, para louvar e adorar a Deus, para falar mistérios com Deus e para edificar-nos em nossa fé santíssima. Não devemos nos preocupar tanto em ministrar em línguas e interpretar línguas publicamente, quanto devemos zelar por manter a bênção que as línguas produzem em nossa própria vida de oração. Se, porém, somos fiéis em orar em línguas na nossa vida particular de oração, conseguimos ter receptividade para com o Espírito Santo quando Ele quer nos usar em línguas e interpretação na igreja local. Conforme já foi mencionado, Howard Carter falava da bênção contínua que as línguas são destinadas para ser na vida individual de oração de cada crente. Nunca devemos nos esquecer de que falar em outras línguas não é apenas uma evidência ou sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós, mas também é uma experiência no decurso do restante da nossa vida para nos ajudar na adoração a Deus. É um rio corrente que nunca deve secar e enriquecerá espiritualmente a nossa vida. O dom de línguas no ministério público. Além de orarmos em línguas em nossa vida íntima de oração, também é verdade que há um aspecto público no falar em outras línguas. Paulo disse que nem todos seriam usados naquilo que chamamos o ministério público das línguas, pois disse em 1 Coríntios 12:30, "Falam todos em outras línguas?" A resposta óbvia é não, porque nesse versículo Paulo está falando a respeito do ministério público da variedade de línguas, que é um dom ministerial e denota mais o cargo profético, não o dom devocional de línguas. Alguns tiram 1 Coríntios 12:30 fora do seu contexto e declara que Paulo dizia que falar em outras línguas não é para todos. Podemos ter a plenitude do Espírito Santo sem falar em outras línguas. Devemos, no entanto, lembrar-nos de que Paulo está falando aqui a respeito do dom ministerial das línguas, pois começou dizendo: "A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas." 1 Coríntios 12:28. Os dons ministeriais ou cargos são estabelecidos na igreja por Deus. São pessoas chamadas para o quíntuplo ministério. Em seguida, Paulo fez a pergunta em 1 Coríntios 12:29 e 30. "Porventura são todos apóstolos? Não, nem todos são. Ou todos profetas? Não. São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar?" É claro que a resposta é não.
Olhemos um pouco adiante no versículo 30. Falam todos em outras línguas? A resposta óbvia é não. Paulo estava falando aqui a respeito dos dons do quíntuplo ministério, assim como falava a respeito dos dons do quíntuplo ministério quando perguntou: são todos apóstolos? Versículo 29. E assim por diante. Paulo também estava falando a respeito do ministério público das línguas em 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. No texto grego, as palavras 2 e 3 são pronomes pessoais e se referem a pessoas. Paulo estava simplesmente dizendo que não mais que 2 ou 3 pessoas deviam falar no culto. No versículo seguinte, Paulo disse: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. 1 Coríntios 14, 29. Talvez haja mais profetas que pudessem falar na assembleia, mas em qualquer culto específico, somente 2 ou 3 devem falar, conforme diz esse versículo. Essa regra administrativa foi dada para evitar expressões vocais competitivas no grupo local. A Bíblia nos dá essas instruções a respeito do ministério dos dons de expressão vocal, a fim de que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. A profecia é equivalente às línguas com interpretação. A igreja é edificada quando alguém fala em outras línguas na assembleia pública, quando se segue a respectiva interpretação. Paulo declarou claramente que profetizar, o que é equivalente às línguas com interpretação, é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Paulo disse ainda: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. 1 Coríntios 14, 5. Paulo estava falando que se alguém interpretar aquilo que pronunciar em línguas, aquele que profetiza não é maior do que aquele que dá uma mensagem em línguas com interpretação. Paulo também estava falando nesse trecho que as línguas com interpretação equivalem à profecia. Ilustrando, 2 moedas de 5 equivalem a uma moeda de 10. As 2 moedas menores não são a moeda maior, mas são o equivalente. Paulo estava dizendo com efeito que a profecia é como a moeda grande, e que as línguas e a interpretação são como as 2 moedas menores. Em outras palavras, formam o equivalente. É lógico que seria melhor ter a moeda de 10, a profecia, do que ter apenas a moeda de 5, o falar em línguas, na assembleia pública. Mas se a interpretação acompanhasse as línguas, os 2 dons juntos seria o equivalente à profecia, a moeda de 10. Conforme já falei, profetizar não é a mesma coisa que pregar. Sem dúvida pode haver um elemento de profecia na pregação, de vez em quando, pois a profecia é a expressão vocal inspirada. Mas, no sentido específico, a profecia é um dom sobrenatural que é manifestado espontaneamente segundo a vontade do Espírito. Se a profecia fosse somente a pregação, não teríamos que fazer nenhuma preparação para pregar. Na realidade, porém, precisamos estudar a fim de pregarmos de modo eficaz. Paulo disse: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Não precisamos estudar para falar em línguas e interpretar línguas. Não precisamos estudar para profetizar. Essas coisas provêm da inspiração do Espírito. É claro que quando alguém está pregando com a unção e de repente diz algo que não pensara antes, trata-se da inspiração do Espírito Santo. E aquele tipo de fala sobrenatural contém um elemento de profecia, porque é dado mediante a inspiração do Espírito. Quando alguém fala em línguas e interpreta as línguas, a igreja é edificada. O falar em línguas com a interpretação de línguas, usadas de conformidade com a palavra de Deus, podem convencer os incrédulos a respeito da realidade da presença de Deus, e isso frequentemente os leva a se voltar a Deus e serem salvos. 1 Coríntios 14, 22. Falar em línguas no âmbito público. Existe alguma ocasião
em que é apropriado falar em outras línguas no âmbito público? Achamos um indício da resposta em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Examinemos primeiramente o versículo 17. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Marcos 16, 17. Expulsar demônios pode ser feito em particular ou, se necessário for, em público, embora seja necessário o exercício da sabedoria para fazê-lo em público. Aquele mesmo trecho das Escrituras continua: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Impor as mãos sobre os enfermos também pode ser feito em particular ou em público. Outro sinal que acompanhará aqueles que creem é declarado também: falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Assim como acontece com os dois outros sinais, o falar em línguas pode, às vezes, ser feito publicamente, bem como em particular. É claro que não vamos querer orações prolongadas em línguas nos cultos públicos, porque se não houver interpretação, ninguém saberá o que está sendo falado, de modo que não haverá edificação. Por outro lado, é muito certo orar em língua quietamente no banco da bênção por tanto tempo quanto você desejar, porque você vai para lá a fim de receber edificação. Além disso, se toda pessoa presente no culto está adorando a Deus e orando em línguas, então você também pode orar em línguas naquela ocasião. À medida que a congregação ora e adora a Deus em línguas, eu também participo e oro daquela maneira. Quando, porém, a congregação para de orar, eu também paro. A congregação não ficaria edificada se eu continuasse longamente falando em línguas em voz alta. Realmente precisamos saber usar do modo mais proveitoso aquilo que temos, a fim de as pessoas poderem ficar abençoadas e edificadas. A operação particular versus a operação pública do dom de línguas. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Nesse trecho, Paulo estava explicando a diferença entre as línguas usadas como um dom devocional, fala em outras línguas mais do que todos vós, versículo 18, e as línguas usadas no ministério público. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, versículo 19. O dom de línguas não é um dom de ensino nem um dom de pregação. Não é esse o propósito das línguas. Se, por exemplo, eu fosse falar em línguas no púlpito, ao invés de ensinar ou pregar no púlpito, não edificaria a congregação de modo algum. Eu ficaria edificado, mas não os ouvintes. Logo, é mais proveitoso eu ensinar a congregação e não falar à congregação em línguas. Paulo não estava desfazendo das línguas quando disse: prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento. 1 Coríntios 14, 19. Simplesmente equilibrava a questão do modo certo. Disse: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. 1 Coríntios 14, 19. Em outras palavras, ele estava dizendo: a congregação obteria mais proveito simplesmente daquelas 5 palavras faladas na sua própria língua do que 10.000 palavras que eu poderia falar em outras línguas. Todo crente pode orar para interpretar suas línguas nas suas próprias devoções particulares. 1 Coríntios 14, 13. Mas Deus não vai usar todo crente nas expressões vocais públicas em línguas, porque se trata de um dom e não é dado a todos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, dons espirituais, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Assim como todo dom do Espírito, o dom de línguas opera somente como o Espírito quer. Ninguém deve tentar operar esse dom na assembleia pública,
sem a unção do Espírito Santo. Era esse o engano que os coríntios estavam cometendo. E é nesse ponto que muitos crentes hoje frequentemente cometem enganos. Conforme temos visto, Deus nos tem dado instruções para o uso e operações públicas do dom de variedades de línguas. Precisamos obedecer aquelas instruções, mas acima de tudo precisamos exercer as línguas devocionais em nossa vida íntima de oração, e isso de modo consistente. Ao fazermos assim, nosso espírito será edificado à medida que falarmos mistérios com Deus de modo sobrenatural. Então nós, como um grupo de crentes, devemos desejar com zelo os dons espirituais, e de conformidade com a vontade do Espírito, Deus dará suas mensagens ao seu povo mediante os dons de línguas e de interpretação de línguas.